Vamos então continuar a segunda parte do 15º capítulo. Nós vimos na primeira parte o Aulus colocando que aqueles espíritos extremamente arraigados ao vício, arraigados ao erro, precisam passar por situações dolorosas para que possam aprender, para que possam recomeçar. Ele coloca ali o mongolismo, a paralisia, os aleijões e uma série de sofrimentos que são colocados como prisões regeneradoras para que esses espíritos possam melhorar, possam crescer. Vamos então aqui à pergunta do André. Ele coloca: no entanto, comentei, e se os nossos irmãos encarnados, visivelmente confiados à devassidão, resolvessem reconsiderar o próprio caminho? Se voltassem à regularidade através da renovação mental com alicerces no bem? Isso seria ganhar tempo, recuperando a si mesmos e amparando com segurança os amigos desencarnados. Usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Entretanto, para isso, precisariam despender esforço heróico. Vamos lembrar o livro Os Mensageiros, onde nós vemos ali médiuns ostensivos, com missões, com trabalhos a serem realizados e que pura e simplesmente não conseguem realizar aquilo que se programaram, não conseguem realizar aquilo que prometeram fazer e voltam piores do que vieram. Não é fácil. Este planeta das ilusões, esse planeta que engana todos os nossos sentidos e nos faz ficarmos mais presos a vibrações mais baixas, mais animalescas, é muito difícil crescer, é muito difícil aprender aqui nesse planeta. Por isso que o aprendizado aqui tem peso 2, porque aqui é mais difícil. O André continua. Observando os beberrões cujas taças eram partilhadas pelos sócios que lhes eram invisíveis, Hilário recordou: ontem visitamos um templo em que desencarnados sofredores se exprimiam por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio e ali estudamos algo sobre mediunidade. Aqui vemos entidades viciosas valendo-se de pessoas que com elas se afinam numa perfeita comunhão de forças inferiores. Aqui, tanto quanto lá, seria lícito ver a mediunidade em ação? Sem qualquer dúvida, confirmou o orientador. Recursos psíquicos nesse ou naquele grau de desenvolvimento são peculiares a todos, tanto quanto o poder de locomoção ou a faculdade de respirar, constituindo forças que o espírito encarnado ou desencarnado pode empregar no bem ou no mal de si mesmo. Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Gente, isto é um erro muito grande que acontece com a maioria das pessoas, de endeusarem ou de aqueles que têm a mediunidade acharem que têm um dom, serem dominados pelo orgulho e pela vaidade, enfiarem o pé na jaca, se afundarem na lama. Entre as pessoas de acharem que porque aquele médium ostensivo dá essa ou aquela mensagem que é um espírito privilegiado, pode ser, mas na maioria das vezes não é, porque a grande maioria dos médiuns que aqui vem para resgatar débitos, vem para resgatar dívidas. Vamos lembrar, médium somos todos nós. O médium ostensivo é aquele que pediu um trabalho a mais, pediu esta porta aberta entre este lado e outro lado para realizar esse trabalho de intercâmbio como prova. É uma forma de resgate, é uma forma difícil e esta prova é dada àqueles que têm grandes dívidas, porque a gente tem que pedir para ser médium ostensivo, tem que pedir muito, porque é uma forma de se pagar as dívidas de uma forma mais rápida. É como saldar um carnê eliminando os juros. Você vai terminar, você paga à vista, então você elimina um monte de juros.
Então você elimina um monte de processos que você precisa passar, vindo como médium ostensivo para poder pagar mais rápido. Só que a prova é mais difícil. São poucos aqueles que conseguem passar por esta prova. Vamos lembrar de novo o livro Os Mensageiros. É difícil passar por esta prova. O André continua. Vamos repetir aqui. Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação, em vez de cooperarem na extensão do bem. Isto acontece muito mais do que a gente pensa. Às vezes existem, infelizmente, médiuns que mantêm um verniz, para a sociedade de bondade ou de santidade, e eles estão trabalhando junto a entidades mais trevosas, entidades malignas, com cultura, com conhecimento, às vezes com certos dons de medicina, de cura, que a maioria das pessoas ainda não conhece. As pessoas colocam como milagres e não são milagres, são situações que mais para frente nós vamos saber, vamos ver que são possíveis de serem entendidas, como hoje quando a gente estuda o que dos milagres de Jesus, a gente sabe como eles ocorreram e que não foram milagres, foram conhecimento, foi aquele conhecimento maior de um espírito elevado como o de Jesus, que pôde realizar uma série de coisas. E Jesus colocou: vós podeis fazer o que faço e ainda mais. Nós precisamos crescer, nos elevar, aumentar o nosso conhecimento e aumentar a nossa vibração, a vibração no bem, a vibração na luz. Então nós vamos, infelizmente, ver muitos médiuns ostensivos com dons paranormais tentados e sendo usados pelos espíritos menos esclarecidos no bem, mas muito esclarecidos em outras, em filosofia, em teosofia, em medicina, em cultura e uma série de outras coisas. Não podemos nos deixar levar pelas aparências. Temos que lembrar sempre as palavras de Jesus, que é pelos frutos que se conhece a árvore. Continuando. O que ele coloca aqui, que é importante, eu vou repetir. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação em vez de cooperarem na extensão do bem. Por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Precisamos da doutrina do espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica, de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa, tanto quanto disciplinamos a eletricidade a benefício do conforto na civilização. Nós precisamos, para todas as energias é necessário disciplina, é necessário foco, porque a energia, ela não é boa, não é má, energia é energia. O que diferencia a boa da má é aquele ser que a está utilizando, é ele que faz a diferença. Então não importa se é um médium espírita, se é um pastor médium também, que ele não vai usar esse nome, mas ele está sendo assessorado pela espiritualidade, um padre, um rabino, não importa quem seja, se estiver trabalhando para o bem, os bons espíritos vão ali trabalhar junto com ele, seja ele médium ostensivo ou não. A espiritualidade do bem está sempre trabalhando sem olhar a quem. O que nós precisamos tomar cuidado sempre, como Jesus colocou, com os falsos profetas.
Nós precisamos tomar muito cuidado com aqueles que se dizem em nome de Deus, não importa qual seja a religião, a espírita, a católica, a protestante, muçulmana, budista, não importa qual seja. Nós temos que analisar os atos, nós temos que analisar as atitudes, nós temos que analisar as realizações destas pessoas para ver se elas realmente estão trabalhando para o bem ou não. Da mesma forma que a energia elétrica pode acender lâmpadas, mover motores, trabalhar, iluminar hospitais, mas pode também carregar descargas elétricas e botar fogo na casa, matar uma pessoa numa descarga elétrica, num choque. A energia é a mesma, a forma dela ser utilizada é que se modifica. Por isso que ele coloca aqui, o que é importante é a direção, é o foco. Nisso Aulus relanceou o olhar pelos aposentos reservados mais próximos, qual se já os conhecesse, e fixando certa porta, convidou-nos a atravessá-la. Seguimo-lo ombro a ombro. Em mesa lautamente provida com fino conhaque, um rapaz fumando com volúpia e sob o domínio de uma entidade digna de compaixão, pelo aspecto repelente em que se mostrava, escrevia. Estudemos, recomendou o orientador. O cérebro do moço embebia-se em substância escura e pastosa que escorria das mãos do triste companheiro que o enlaçava. Via-se-lhes a absoluta associação na autoria dos caracteres escritos. A dupla em trabalho não nos registrou a presença. Nesse instante, anunciou Aulus atencioso: nosso irmão desconhecido é hábil médium psicógrafo. Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade sobre a nossa vista. Imanta-se-lhe a imaginação e lhe assimila as ideias, atendendo-lhe aos propósitos escusos através dos princípios da indução magnética, de vez que o rapaz, desejando produzir páginas escabrosas, encontrou quem lhe fortaleça a mente e o ajude nesse mistério. Então nós vamos ver aqui o médium psicógrafo, psicografando a ideia de uma entidade tenebrosa que está ali imantado a ele, como ele coloca, com energias escuras, pastosas, horríveis, né? Uma entidade extremamente ruim. Aí existe uma falsa ideia de que só os espíritas psicografam, porque a psicografia é coisa de espírita. Não, o espírita tem o conhecimento de como funciona o mecanismo. As pitonisas na Grécia Antiga eram médiuns que se comunicavam com espíritos e que davam as profecias. Moisés, quando atravessou o deserto, proibiu o contato com os espíritos porque eles estavam mercantilizando, né? Os médiuns estavam cobrando para se comunicar com os espíritos. Então, se ele proibiu é porque acontecia, existia, era normal. Sempre houve essa comunicação. O que o codificador, o que o espiritismo veio trazer com a codificação, com os ensinamentos que os espíritos nos trouxeram através das compilações de Kardec, foi para que nós pudéssemos entender como funciona o mecanismo. Mas o mecanismo funciona desde que mundo é mundo. No caso daquele médium que estuda, que se aperfeiçoa, que trabalha num grupo sério, ele sabe que ele está psicografando e que aquilo não é da mente dele, que aquilo é uma entidade que está colocando. Aqui nós estamos vendo um irmão, infelizmente, sendo obsediado por um espírito extremamente trevoso que está escrevendo páginas escabrosas e achando que é da mente dele, que é ele que está fazendo tudo aquilo, e ele está sendo completamente influenciado porque ele é um médium psicógrafo e está ali atuando com a sua mediunidade para um obsessor.
Vamos continuar estudando este capítulo.